Salve galãs e galoas aí, Marco Bezzi falando. Hoje com um convidado muito especial, meu irmão, Alexandre Bezzi. Aquele da música do Cansei de Ser Sexy. Vocês ficam me perguntando, é você o Bezzi do Cansei de Ser Sexy? E como o Cansei de Ser Sexy vai voltar a tocar ao vivo, nada mais justo do que trazer Alexandre Bezzi, a inspiração daquela música, Pois né? é, ao contrário do que penso, eu não sou integrante da banda, eu sou amigo das meninas e meio que fui a ponte pra banda se conhecer e existir a banda de certa maneira. Mas é engraçado, 15 anos depois o pessoal ainda lembra dessa história, recebo mensagens no Instagram, Verdade. direct message especialmente. Achando que sou eu. Exato, eu sempre falo, não, sou eu. Mas às vezes ele falava que era ele. Pra zoar, até no Wikipedia uma vez uns amigos meus zoaram. Também. Bezzi da música Cansei de Ser Sexy, Marco Bezzi, jornalista, bom vivan. Tá zoeira, né? Inocentes. We put this festival on you bastards with a lot of love. We work for 1 year for you pigs. Mas, ô Alexandre Bezzi, a gente veio aqui hoje pra falar de irmãos que se odeiam, porque a gente musicalmente nunca se odiou. A gente já teve as nossas tretas de irmão. Pra caralho. Mas musicalmente a gente sempre meio que... Era até leve as nossas tretas, você correndo atrás de mim com uma faca, eu correndo atrás de você com cabo de vassoura, Já aconteceu isso. era aquela coisa bem saudável de irmão, sabe? E a gente vai falar de irmãos que se odeiam e tem banda, que deve ser o convívio mais difícil do mundo, porque você viaja junto, você fica no mesmo hotel, você tem que tocar, tem que passar som, tem que conversar sobre grana. A gente não precisou fazer isso, apesar do meu irmão ser DJ, eu nunca fui hold dele, nunca acompanhei. Eu já tenho meu sócio, já aquela relação, hoje em dia mais de amor do que ódio. Todos os links então do meu irmão vão estar aí na descrição, por favor siga ele no Instagram, no Twitter. Mas vamos falar então de bandas. Eu queria começar com uma banda que nos uniu muito, que talvez tenha sido de irmãos que mais nos uniu, que foi o Oasis. Porque a gente pegou ela no começo, diferentemente, por exemplo, do Van Halen, que a gente viu já com Sammy Hagar e tal. A gente pegou o auge do Oasis. Eu lembro de ter NME, Melody Maker, Kill, falando... Você, millennial, você não sabe o que é isso. Você dá um clique, tá tudo lá na sua cara. Verdade. A gente tinha que ir em importadora, em banca com jornal e revista importada de música. Cara, e vender a alma pra conseguir, cara. Tipo, edição rara, single dessas bandas. Pirata, cara. Não tinha MP3 na época, não tinha... A internet era, assim, tava bem no início, você não tinha redes sociais, tinha um Orkut. A internet era coisa de filme de ficção ainda, porra. O Oasis, eu lembro, assim, que ficava muito na cara essa briga dos dois, né? Sim. Que eles se odiavam muito, né? Eu lembro de... Tinha um CD deles, que uma briga deles na rádio foi campeão de vendas. Um single com os dois quebrando o pau na rádio, porque o queridinho do Liam Gallagher, que é o fanfarrão... Particularmente eu gosto do Liam Gallagher, mas ele assim, é um fanfarrão. Ele é pra mim o Axl Rose britânico. No, it was a fucking what, you know what? No, I was going Into a cunt. Still a bit of a cunt in that. Oh, I'm a lovely cunt. He's on the fucking hill. The hill, funny cunt. Sem muito talento pra escrever, né? Não, quando ele escreve é tristeza, parece letra de, sei lá, eu dei pra criança de 5 anos, falo, tá, escreve uma letra aí. E eu lembro que o Noel começou a falar com a importância da música. E o Liam falava, não, Rolling Stones tem que quebrar quarto de hotel, blá blá blá. Você é um idiota, cara, a gente tá aqui por causa de música, o que importa é música. Não, mas os Rolling Stones, cala a boca, ele ficava assim, tá tudo sobre música. E eu lembro que esse ataque deles, um xingando o outro, e o Liam falando aqueles bloody wanker, motherfucker, sort of... Fucking No, it was a fucking what, you know what? No, I was going Into a cunt. Pra quem não sabe, a MTV, ela legendava todas as entrevistas do Oasis na época, porque o inglês de Manchester, eu já falei em outros vídeos aqui, é muito difícil de entender. Eu fiz uma vez uma entrevista com o baixista do Primal Scream, que era baixista também do Stone Roses. Glorioso, man. E aí eu não entendi nada, eu passei por um inglês nativo pra me traduzir aquilo lá. Eu entendi que ele falou hi. E o resto da entrevista eu não entendi nada. Não entendi. Sim, acho que aquele momento a gente estava muito órfão daquele final do movimento grunge. A gente falou, tá, e agora? O que a gente tem? Aí os britânicos deram contra-ataque.
ficou uma cena grande, teve o Blur, teve o Puppet, teve o Verve, e a explosão do techno, o Transporting, foi tudo muito... Prod. Foi tudo muito bem amarradinho aquela cena lá, achei. E o Oasis apareceu porque era a mistura do Smiths, Sex Pistols e Beatles. Então era pop, tinha um pezinho no começo, antes de virar uma banda mais qualquer coisa. E tinha essa coisa dos irmãos, que eles viviam quebrando pau no meio do show. Tem um show clássico, aquele de 2000, que o Liam tava bêbado, recém-separado da Patsy Kensit, ele ficou o show inteiro xingando, falando. Tem um show até que foi um especial da MTV, que o Noel cantou pela primeira vez sozinho. Performance today. And then proceeded to heckle his brother and the rest of the band. Shut up. And I was like, well, thanks. The least you could do is... O Liam não quis ir. E o Liam ficava ali na plateia, falando merda, falando, bebendo. pô, eu tô com dor de garganta, não posso cantar. O cara tava lá fumando, bebendo, acabava o show e ficava assim, ó. Era muito ridículo, né? Era, mas cara... Era meio patético, porque ele também aí criava uma briga com o Damon Albarn do Blur. Sim, que não tinha nada a ver. E aí os jornais britânicos iam muito em cima. Eles eram uma banda popular mesmo na Inglaterra. O Oasis... E falava, o Blur nunca deu certo, porque são mimadinhos, assim, de... Meninos de escola de arte. Era diferente. E os dois Gallaghers, o Noel e o Liam, vêm da classe operária, trabalhadora e tal. A banda inteira, né? E todos os dentes. Agora eles arrumaram os dentes, tão bonitos, né? Tudo dente fudido no começo. E o Noel é um cara muito legal, né? Até hoje, assim, de entrevista. Ele é cool, ele é super cool. Eu ouço um podcast da Rolling Stone, assim, sempre que o cara vai entrevistar o Noel, eu falo, tá aqui o meu melhor entrevistado. Um tempinho atrás, o Noel deu uma ótima declaração, me perdoem os fãs do Foo Fighters. Ele falou que o Dave Grohl falou que faria uma petição pro Oasis voltar. Aí o Noel falou, eu faço uma petição pro Foo Fighters acabar. Isso. Foo Fighters é muito chato, cara. Desculpem. Eu gosto, assim, Everlong, eu acho uma puta música sensacional, mas assim, a cara dele eu não consigo... Eu odeio esse episódio, falar, nem precisava ter o Nirvana. Que acha que o Dave Grohl começou no Foo Fighters, né? Como eu sempre falo, quando eu fui no show do Metallica em 93, ali no Parque Antártico, se não me O engano... pessoal achava que o álbum preto era o primeiro disco. Eu e você, a gente tá se dando bem pra caralho hoje em dia porque a gente não se vê tanto. Sim, é verdade. Quando a gente morava junto, era um puta dos arranca-rabos. A gente tem uma personalidade muito forte, os dois são chatos pra cacete. E aí vamos falar então de uma outra banda também que eu amo, assim, é uma das minhas bandas da vida toda. Eu já vi um show. Você tava naquele show do Black Rose? Eu fui com você, porra. Não, o Raimundos tocou. Foi uma noite que tocou o Page Plant. Isso, o Black Rose tinha tudo a ver com o que estava acontecendo ali. Era incrível, assim. E não era uma banda tão conhecida. Eles tinham lançado o Amórica em 94. Tinha o Salter Harmony and the Musical Companion, né, que é maravilhoso. Tem Remedy, Turning My Pride. E tinha o primeiro Shaker Moneymaker, que eu acho um disco bom. Era considerado um disco de hard rock, cara. Tinham essa vibe. E os irmãos também se odiavam. Não, eles paravam o turnê, porque o Chris Robinson e o Rich Robinson saíram na porrada. O ônibus da turnê tava lá, de repente... O que tá acontecendo? Não sei o que, acho que pisou no meu pé, me olhou torto, tava nesse nível. Aí a banda acabava, aí fazia as pazes e voltava. Acho que assim, viu a conta bancária e falou, vamos voltar. É uma banda genial, assim, que emulou os anos 70, Faces, Rolling Stones, Free, Bad Company. Só que, assim, não parecia uma cópia, né? Não. Tinha muita identidade, assim, o Chris Robinson, a voz dele e a presença dele era uma coisa que com certeza incomodava o Rich. Porque o Chris era um pavão, né? E o Rich não dava uma merda no sorriso. Não, nada no show, nenhum nada. Show. Não via expressão na cara do Grande do guitarrista. Grande guitarrista. Sim, com timbres maravilhosos e que trocava de guitarra. Eu me lembro no show que eu fiquei, assim, estupefato, assim. Eu via o cara, toda a música era uma guitarra diferente e tal. Gente, eu lembro da empolgação que a gente ficou quando eles entraram no palco. E assim, era a fase hippie, viajandona deles. Muitas jams. E não foi aquele show hit. Foi quase o Amórica inteiro. E acho que era aquele disco Three Snakes and One Charm. Já tinha esse disco? Já. O Amórica causou polêmica por causa da capa que apareceu os penteiros da mulher no biquíni. Com a bandeira dos Estados Unidos. E era uma foto de uma revista da década de 70 que eles toparam, assim, e era muito chocante, assim, aquela capa, tanto que depois veio nos Estados Unidos com a versão que era toda preta atrás e só com... É no triângulo com a bandeira da América, porra.
ali quem segurava todo mundo era o Ed Hart, que é o tecladista muito mais velho e que meio que falava, não, tá tudo bem, vamos ficar calmo e tal, paz e amor. E é engraçado você pensar assim, que os caras eram tão paz e amor, mas que no fundo assim se quebravam e tem música falando sobre isso, tem, sabe? E até hoje, assim, eles não se gostam, eles não se dão até hoje. Voltaram algumas vezes. Saíram, voltaram. Voltaram até com o Mark Ford uma vez. Caralho. Que o Mark Ford eu entrevistei, que era o guitarrista da fase clássica, dos melhores discos, que é o Southern Harmony, o Amorica e o Three Snakes. E ele saiu porque ele era muito viciado, né, em drogas, ele tinha muitos problemas. Quando eles voltaram, ele teve que parar no meio da turnê, que ele falou, meu, se eu continuar, fudeu, eu vou começar a reviver tudo de novo, assim. E aí eu entrevistei ele aqui no Itaim, em São Paulo, numa casa super coxinha. Eu me lembro que eu paguei um gin tônica pra ele pediu, assim, antes da entrevista. E foi uma entrevista para Playboy, que saiu pequenininha, mas eu queria encontrar o Mark Ford, falar do Black Rose, e ele super marrentão, assim, e tal. Ele foi contratado por uma banda de uns moleques pra produzir o disco deles, um moleque com muita grana. E aí ele veio, né? Tava precisando de dinheiro, assim, tipo... Cara, foda-se. Voltando aos irmãos, vamos falar do Van Halen, que muita gente acha... Van Halen, como falava. Van Halen, né? O Gastão uma vez tinha explicado, certo? É Van Halen. Na Holanda né? Eles vieram da Holanda, se mudaram para os Estados Unidos muito novos. Parecia que se gostavam, mas você lê na biografia do Sammy Hagar, que foi ali que acabou de vez, né? Assim, a chance deles voltarem. Ele conta todos os podres quando eles eram casados e tinham... Atrás do palco tinha meio que um matadouro ali, que no intervalo das músicas eles comiam as minas lá, assim, achavam isso normal. Só que o Ed bebia muito, né? Ele era insuportável e nem o Alex aguentava, né? Os irmãos, assim, que começaram com o David Lee Roth, que é outro cara insuportável. Ele é tipo o Sérgio Malandro, cara. O Sim. David Roth, é o Sérgio Malandro do hard rock. Insuportável. Ele tem um podcast que eu não tenho coragem de ouvir, que deve ser Eu Sou Maravilhoso. Eu sou maravilhoso, eu sou muito bom. Eu escutei 10 minutos. Eu não consegui. E é o engraçado que a gente conheceu o Van Halen com o Sammy Hagar, né? O Van Halen família, né? Falando de aliens, Sim, falando de amor. De amor. Que o David Lee Roth diz, assim, ele diz que saiu justamente porque o Van Halen começou a flertar muito com esse lado romântico, Journey. Pô, tem Jump, que já é uma música que ele não gosta, né? Tem uma analogia que a gente usa uma vez, Marco, que é assim, o Van Halen com o David Lee Roth é o Van Halen na faculdade, bêbado, trepando horrores, aproveitando a vida e inconsequente. O Van Halen com o Sammy Hagar é o Van Halen arrumou uma namoradinha, arrumou uma casa e tá mais tranquilo. Era coisa meio de tiozão, se você for ouvir Dreams, Love Walker In, When It's Love... E como eu sou um cara de baladas, eu me apaixonei por aquilo tudo. Eu quero tatuar ainda, assim, uma fita escrita Power Ballads, que são as músicas da minha vida. Dois irmãos que a gente tava conversando e a gente não lembrou, são os Cavaleiros. Sim. O Igor e o Max, que hoje em dia estão de boa, até fazendo Cavaleiro com os Pinos, mas teve uma puta treta quando o Max deixou o Sepultura, né? A gente viu o último show com a banda inteira junta. No Olímpia. Com o poderoso Ratos de Porão abrindo. Aliás, João Gordo, grande abraço, melhoras. Tá bem agora, o Cara, João. puta, eu não sei se eu gostei mais do Ratos ou do Sepultura, cara. Ah, não, o Sepultura ali pra mim era a banda que ia chegar onde o Metallica chegou. Exato, onde o Pantera eu tinha chegou. esse sonho, cara, eu falei, puta, o Sepultura vai virar o Pantera, vai virar o Metallica, vai virar a maior banda de heavy metal do mundo. Porque todas as bandas que vieram depois, o Deftones, o Korn, aquela turma do New Metal, Limp Bizkit, que é uma merda, o Cold Chamber, quem lembra disso, parabéns. Cara, todo mundo usava camiseta do Sepultura. Sim, até hoje eu tava ouvindo um podcast com o Jonathan Davis e ele falando que ele não era do metal, né? Ele era meio... gostava de The Cure, gostava de... gótico pra caralho. Gótico, Adam and the Hands, Duran Duran. Puta coisa que eu gosto. E aí ele conheceu o heavy metal e depois já caiu pro Sepultura, assim. E o Sepultura é culpa do Max, que interagia com essa galera, né? E aí eu me lembro da briga, eu viajei com o Sepultura na primeira turnê deles pra fazer uma matéria, quando o Derek ainda era muito novo no rolê, né? Os meninos são muito legais, né? Tanto o Paulo, o Andrés, até
treta foi das mulheres, né? Uma coisa meio de ego demais, que a Glória, mulher do Max, é uma pessoa bem complicada. Aquela banda que a gente fala, como são burros, né? Porque, no bom sentido, assim, se voltassem a ser um negócio pra arregaçar. Marcos, Tem uma banda aí que são irmãos que não se odiavam, mas tinha um cara que odiava os dois, que essa eu não consigo mais escutar, que é o Pantera, cara. cara, Pantera foi uma das minhas bandas de metal favoritas da vida. É foda, é bom demais. Eu confesso que eu fiquei triste quando vi aquele vídeo lá do idiota do Phil Anselmo fazendo White Power. Foi Horrível, terrível cara. aquilo, Horrível. imperdoável aquilo. Aí depois foram ver no YouTube que ele também seguia canais de supremacia branca. Eu nem fui no show dele, Marco. Eu tava empolgado porque ele tocava o Vulgar Display of Power inteiro. Eu falei, por que Eu eu vou também dar não dinheiro quis. pra esse filho da... Essa é uma das bandas e que principalmente os dois caras mais foda morreram, que era o Dimebag Darrell e o Vinnie Paul, que eram irmãos. Gênios. Os dois morreram. Eu entrevistei o Vinnie Paul. Puta, foi uma honra. Assim, Gente boa? Um cara foda. Que diziam assim que os dois eram o Van Halen com anfetamina, né? Sim. Que é também dois irmãos, um baterista e um guitarrista. Dois caras que mudaram, revolucionaram a música, o Ed muito mais. Bom, a gente podia falar de outras bandas de irmãos que se odeiam, tipo Sandy Júnior, não. Mas não Sandy se Júnior não é um odeiam. cantor só, o Sandy Júnior, grande Ah, cantor. é verdade, nem dupla. Sandy é. Júnior, grande cantor. Grande cantor. E também Teve a se volta adora. tava lotado o show do cantor Sandy Júnior. E a Xuxa voltou também. Também, com Os shows lotados, cara. Ela desce da triste. porra do disco voador. A gente vai fazer um outro vídeo aqui, se vocês gostarem desse, deixe seu comentário falando sobre essa onda nostálgica, que já vem há muito tempo, mas acho que esse ano a coisa piorou, porque a gente tá num governo quase que é uma ditadura, as pessoas começam a sentir saudades das épocas anteriores. Falando isso, eu vou ir no Rockfest que tem Europe, Whitesnake, Scorpions, e vou assistir o Weezer, que eu nunca vi, que eu amo o Weezer, uma banda assim que eu tenho paixão, né, os dois primeiros álbuns, e acho que vai ser bem legal. Se eu fosse você, eu também iria. Bom, mas não vamos falar então de Beach Boys, porque eram irmãos, primos e tudo mais, que não se davam bem por causa do Brian Wilson. Tem também os Mutantes, que eram irmãos, né? Também saíram meio tretados, o Arnaldo e o Sérgio, né? Tem muito irmão. A gente contou algumas aqui, aí eu vou te pedir também para se inscrever no nosso canal, se você caiu de paraquedas aí, ativa as notificações, comenta, dá seu like e nos apoie. Eu preciso trazer meu irmão mais tempo aqui, dar comida, almoço, né? Pois Fica difícil. Jornalista DJ não é uma vida glamourosa. Então nos apoia, o link tá no primeiro comentário. E, pô, muito obrigado. Muito obrigado, Alexandre, pela sua presença aqui, viu? Muito legal, mano. E se vocês gostarem, comentem aí que ele volta. Beleza? Não passarão!